Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Aline Ribeiro e eu tenho trazido aqui para vocês toda semana conteúdos de aplicação pessoal da Palavra de Deus. Então eu vou convidar você a me seguir aqui nas redes sociais, tanto aqui no meu canal no YouTube quanto lá no Instagram, para que você tenha acesso a esses conteúdos, tá bem? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto que tem mexido muito comigo nos últimos dias, que é sobre identidade e identificação. Você sabe qual é a diferença? Resumindo, identidade é quem eu sou, quem você é, as características que nos formam, que nos fazem sermos seres únicos. É diferente de identificação, porque identificação pode ser a forma que eu me identifico, que nem sempre pode estar certa, ou a forma como os outros podem me identificar ou como eu identifico os outros. Inclusive, como eu posso rotular alguém ou alguém pode me rotular. Então, identificação geralmente não é realmente quem eu sou, a minha identidade. Mas eu trouxe aqui um texto da palavra de Deus para que a gente possa explanar um pouco mais sobre esse assunto. Esse texto você vai encontrar ele, eu vou ler aqui em Lucas, mas se você quiser depois olhar, você vai encontrar ele também em Marcos, tá bom? E Mateus. Então tá lá no Evangelho, nos Evangelhos, então eu vou ler em Lucas, no capítulo 8, no versículo a partir do 40. Mas se você quiser ler depois, eu convido você a ler na sua Bíblia. Ele também está em Marcos 4:35 e Mateus 8:23, tá bem? Eu vou ler aqui Lucas pra gente, 8 a partir do 40. Então, qual texto que eu vou ler? Vou falar aqui do endemoniado de Gadara. E, e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Vou ler só até aqui, tá bom? Mas vou dar uma resumida geral aqui para você na história. Essa história relata a vida aqui de um homem que ele estava há muito tempo sofrendo essa possessão demoníaca. Aqui, como você vê no final do último versículo que eu li, fala que ele tinha que ele fala que eram muitos demônios e ele usa o termo legião. A Bíblia não diz o tanto exato de demônios, né? Diz muitos, mas gente, naquela época, legião era um nome usado pelos soldados romanos que significava em torno de 6.000 soldados. Então você imagina aí como a vida desse homem era atormentada. Esse homem não vivia. Esse homem estava sobrevivendo. Então, Jesus chega ali e esse homem vem de encontro com ele, questionar Jesus, né? O que você está fazendo aqui? Porque você veio me atormentar? O que eu tenho com você? Ou seja, é óbvio que Jesus não tem nada com os demônios e os demônios não têm nada com Jesus. Então eles vêm ali porque você vem me atormentar, porque aquele lugar já estava tomado, né? Aquele homem estava com com muitos demônios e o ambiente você vê que já eram demônios territoriais, porque ali a sociedade já estava vivendo uma vida voltada para o paganismo. Você vê que havia criação, mais para frente você vê que havia criação de porcos naquele lugar.
E aqueles porcos, se eles foram usados tanto para se alimentar ou para ser apresentado ali como sacrifício, eram atos impuros, né? Comparado ali quando a gente olha para a vida do judeu. O judeu não comia carne de porco, então era considerado impuro. Isso, gente, naquela época, tá bom? Relato dos judeus. Não tô dizendo que hoje é pecado você comer carne de porco, não tem nada a ver. Não. Tô dizendo a vida que eles tinham naquela época. Então, quando aquele Jesus chega lá e esse homem vem de encontro com ele, ele questiona Jesus e Jesus simplesmente o manda embora. E eles pedem, não, deixa eu entrar pelo menos na manada de porcos. E Jesus permite que eles entrem naqueles porcos e eles acabam, os porcos que estavam ali, aquela manada, eles se precipitam de um penhasco e caem e morrem afogados, porque eles estavam ali perto do lago. Então, nesse momento ali, aquelas pessoas que estavam ali, que viu aquele homem ser liberto e aqueles demônios saírem e entrarem nos porcos, se precipitarem, eles saíram correndo e vão anunciar às pessoas da cidade o que tinha acontecido. E quando eles voltam para questionar Jesus o que estava acontecendo ali, porque eles tiveram uma perda financeira. O homem já está sentado, está vestido, está conversando e está no seu pleno juízo. E aí eles questionam Jesus, né, disso e pede para Jesus ir embora, vai embora daqui, porque não dá para você ficar aqui. Tipo, eles olharam para a parte financeira. E Jesus vai e aquele homem pede para ir com Jesus. Jesus fala: não, não, você fica, volta para casa, conta tudo que Deus fez na sua vida, leva as boas notícias e anuncia tudo que Deus fez na sua vida. E Jesus entra no barco e vai embora. Então, eu dei uma resumida aqui dessa história, mas quais os pontos importantes que eu quero ressaltar para você aqui? Primeira coisa, gente, esse homem, ele estava preso há muito tempo. Preso, que eu digo, não preso em cadeias, porque nenhuma cadeia conseguia segurar ele. A sociedade daquela cidade já tinha tentado prender ele com cadeias e com grilhões e correntes, mas aquela força demoníaca que havia dentro dele não conseguia manter com que ele ficasse preso. Ele se soltava, mas ele se libertava de cadeias, de ferro e de correntes, mas ele não tinha uma libertação espiritual. Então aquele homem, ele estava sofrendo debaixo desse jugo, atormentado por esses demônios. A Bíblia fala, o texto diz 2 vezes, há muito tempo. Imagina o sofrimento desse homem, o sofrimento da família desse homem, se ele era casado, se ele não era, se ele tinha filhos, não sabemos, se ele tinha irmãos, mas ele tinha família, porque Jesus manda ele voltar para casa. Ele tinha casa. Imagina o sofrimento dessa casa. Esse homem, ele estava vivendo como um zumbi, um morto-vivo. Ele andava no meio dos sepulcros, numa vida totalmente insalubre. Só Deus sabe como esse homem se alimentava. Ele não se vestia, ele estava sem casa e sem roupa, não tinha nenhuma proteção dele no meio ambiente onde ele estava vivendo. E ali naquele ambiente sujo dos sepulcros, no deserto, não precisa a gente ser muito inteligente para perceber que a vida desse homem estava curta. Estava curta. Esse homem já estava com o destino de morte traçado. Ele ia morrer. E cheio de demônio desse jeito, ele ia morrer sem conhecer a Cristo e sem a salvação. Então, esse homem estava literalmente exposto às maiores dores da vida. E ninguém, na verdade, tentou ajudar esse homem. Ninguém tentou ajudar. A sociedade tentou prendê-lo. Na verdade, eles não queriam que ele atrapalhasse aquela sociedade, porque ele era agressivo, ele andava sem roupa, ele causava confusão. Então, eles tentavam prendê-lo, mas ninguém tentou ao certo libertá-lo, ajudá-lo de verdade.
Esse homem, ele já havia perdido seus sonhos, suas esperanças, seus propósitos. Ele era como se fosse um zumbi. Não vivia mais. Ele estava sobrevivendo. Então, eu olho para esse homem e eu vejo que provavelmente ele não era ninguém. Porque uma sociedade que não se preocupou em realmente ajudá-lo, com certeza ele não tinha nenhuma posição social de destaque naquela sociedade, ou algum benefício financeiro, porque teoricamente os porcos valiam muito mais que ele, porque quando Jesus o libertou, a sociedade, as pessoas daquela cidade queriam que Jesus fosse embora para que não causassem mais danos financeiros. O dinheiro falou muito mais alto que a misericórdia. E quantas vezes perdemos a nossa identidade para agradar a sociedade à nossa volta, para nos encaixar, para a gente se adequar, né? No meio social, na sociedade. A gente vai deixando de ser quem a gente é para ser e se adaptar àquela sociedade. Mas vamos ser sinceros, a sociedade não está preocupada com a gente, não está preocupada comigo, não está preocupado com você. Eles vão te rotular de qualquer forma. E a identificação, você vai ser só mais um. Porque o único que enxerga a sua identidade é Jesus. E sabe o que tem de mais lindo nessa história? Esse homem que está sendo atormentado, que já está com uma morte traçada. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele decidiu entrar no barco, atravessou esse lago, mas no meio do caminho houve uma grande tempestade. Não era uma tempestade natural. Eram ondas fortes e ventos, que eram dessas potestades demoníacas que tomava conta daquele lugar. Não queria que Jesus chegasse lá. Sabe o que Jesus fez no meio dessa tempestade que atormentava? Ele dormiu na proa do barco. Sabe por quê? Porque para ele, esse movimento maligno não é nada. O barulho das ondas era canção de niná. E Jesus desceu naquele lugar. Primeiro ele repreendeu aquela tempestade. Ele repreendeu aquelas ondas, aqueles ventos fortes, que até os discípulos ficaram boquiabertos. Quem é esse? Quem é esse que só ordena e tudo, as águas, os ventos obedecem? E Jesus chegou lá. E quando ele pisou naquele lugar, aquele homem endemoniado veio de encontro dele. E ele o expulsou e libertou a vida daquele homem. Sabe o que ele trouxe para aquele homem? A identidade. Para aquela sociedade ele não era ninguém, mas para Jesus ele era um evangelista escolhido, uma alma preciosa para ser usado nas mãos do Senhor. E Jesus o libertou e falou para ele: volta para casa. Mas agora você não vai voltar para brigar, você não vai voltar para fazer tumulto, você vai voltar com boas notícias, vai voltar para alegrar a sua casa. Jesus trouxe de volta para aquele homem a sua identidade. Agora ele sabe que ele tem pai. Trouxe de volta a alegria da vida. Agora você tem os seus sonhos de novo para você viver. Tem os seus projetos, propósitos, tem a sua vida pela frente. Jesus restaurou completamente a vida daquele homem e da sua família. E através dessa transformação desse homem, ele se tornou um grande evangelista naquela cidade, contando a muitos tudo que Jesus havia feito na vida dele.
Eu não sei até que ponto você se perdeu. Eu não sei até onde você foi. Eu não sei o quão atormentado ou atormentada você tá. Mas eu sei de uma coisa. O teu pai, o teu amigo, ele enfrenta qualquer tempestade, qualquer sociedade, qualquer pessoa que vai ter alguma perda financeira. Ele enfrenta qualquer legião de demônios para restaurar a sua identidade de filho. E ele te diz hoje: se levanta. A libertação para sua casa, para sua vida. Há boas notícias para a sua família. Creia nessa palavra e que Deus te abençoe.